Olá pessoal, meu nome é Tomás Tabosa, sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação de Engenharia da Computação da UPE. E o trabalho que eu vou apresentar aqui é sobre a Valéria, um assistente virtual para auxílio no diagnóstico de arbovirose. Esse trabalho foi feito em parceria com Sebastião Rogério da Silva Neto, aluno de doutorado, Igor Vitor Teixeira, aluno de mestrado, e a professora Patrícia Takakuene, todos esses do mesmo programa da UPE, e o professor Wanderson Souza Sampaio, da Fundação do Conhecimento Tropical. Mas antes de começar a falar sobre o que é a Valéria, eu quero destacar alguns pontos para uma contextualização. Primeiro, o objetivo 3.3 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável diz que, até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. É nesse grupo de doenças tropicais negligenciadas que nós vamos tentar auxiliar no combate, em especial o subgrupo de arbovirose, que tem como suas doenças mais comuns sendo dengue, chikungunya e zika. E no pouco mais específico do nosso território, no cenário do nosso país, infelizmente o Brasil é conhecido por dois fatores principais, sendo que o primeiro é que possui a maior quantidade de diferentes tipos de arbovirose no território. O segundo fator é que ele possui o maior número absoluto de casos dessas arboviroses. Isso faz com que o auxílio no combate e na prevenção, diagnóstico dessas arboviroses no Brasil pode ter um grande impacto para a Agenda 2030. E um dos problemas que existem em relação a essas doenças não é apenas na prevenção, mas também no correto diagnóstico dessas doenças, principalmente devido à grande similaridade que existe entre os seus sintomas. É muito difícil para um profissional da saúde, quando o paciente chega suspeito de uma arbovirose na unidade de saúde, ele confirmar que aquele paciente realmente está com aquela arbovirose ou com algum outro tipo de doença, ou talvez com nenhuma das arboviroses. De acordo com dados da Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 50% dos casos mundiais de arbovirose são de fato confirmados. Ou seja, os outros 50% são apenas tratados como suspeitos e não é como confirmar. Essa falta de confirmação prejudica não só nos estudos sobre a doença, como também entender do quadro epidemiológico local e tentar analisar possíveis epidemias que possam ocorrer. A forma mais prática de serem feitos esses diagnósticos confirmados são através de exames laboratoriais, porém os mesmos necessitam de equipamentos especializados que não estão acessíveis em todo o território nacional, sendo necessário existir alguma alternativa que seja de baixo custo e acessível para poder auxiliar nesse diagnóstico. Foi justamente com esse pensamento que surgiu a Valéria, que é um acrônimo para a frase em português que quer dizer assistente virtual para processos de aprendizagem em arboviroses. Basicamente, é um sistema que vai auxiliar no diagnóstico clínico de arbovirose, utilizando apenas dados clínicos e não necessitando de dados laboratoriais. Vale lembrar que nosso objetivo é auxiliar no diagnóstico. O nosso sistema nunca vai dar a resposta final, cabendo ao médico tomar a decisão final a respeito da doença do paciente. Nosso objetivo é apenas auxiliar o médico nas informações para que ele possa ter uma resposta mais definitiva. A Valéria, ela possui dois módulos principais. O primeiro, o mais importante, é o módulo de diagnóstico, que vai utilizar a inteligência artificial para realizar o diagnóstico do paciente, além de também ter uma versão offline para acesso desse módulo em locais precários que não têm acesso à internet. Mais tecnicamente falando, essa inteligência artificial vão ser modelos de machine learning que vão fazer a classificação do paciente entre uma das 4 classes, dengue, chikungunya, zika e inconclusivo, que é justamente para um caso onde o paciente não possui nenhuma dessas 3 arboviroses. O segundo módulo é o módulo de monitoramento, que vai constar em uma dashboard para monitoramento dos casos que forem confirmados pelo módulo de diagnóstico e pela resposta do médico. Com isso, será possível para o médico analisar em tempo real a quantidade de casos que está ocorrendo na sua cidade, no seu estado, até mesmo no país todo, e conseguir identificar mais facilmente surtos de epidemias que estão ocorrendo em determinados locais. Atualmente, nós já criamos um protótipo com algumas versões limitadas desses módulos. O módulo de monitoramento não está utilizando os casos confirmados do módulo diagnóstico, pois os dados ainda não são salvos. Nós utilizamos, então, uma visualização de casos da base do Sistema de Informação de Agravo Notificação,
O SINAM. Essa é uma base de dados nacional que contém as notificações de pacientes que têm de dengue, chikungunya e zika. A nossa ideia foi dar uma visão demográfica de como está distribuída a doença no país. O modo de diagnóstico, por causa de uma falha de adquirir os dados de zika, de sintomas de pacientes de zika para treinar os modelos de machine learning, está realizando a classificação apenas entre dengue, chikungunya e inconclusivo. O nosso protótipo já está online com nessa URL valeria.pecaruaru.com.br ou também está disponível no QR Code. Basta você fazer a lida desse QR Code agora, que também será levado para o endereço do protótipo. Aqui são algumas telas do como está o desenvolvimento do nosso protótipo. No modo de diagnóstico, basta você preencher a ficha, o médico preencher a ficha do paciente com os sintomas, com alguns dados, e ele faz a classificação do paciente e ainda informa um resultado mais detalhado sobre cada uma das possíveis saídas, justamente para auxiliar o médico a tentar entender o porquê que o modelo tentou dar aquela saída. Nós atualmente fizemos um experimento para determinar quais são a configuração e quais são os atributos que nós iríamos utilizar. Esse experimento já está em outro trabalho que está em fase de revisão para ser publicado, mas atualmente estamos utilizando um modelo Machine Learning Gradient Boosting, com essa configuração aqui, MaxDep 3 e 200 Estimates, e estamos utilizando 14 atributos, sendo ele 12 sintomas e 2 comorbidades do paciente. Como eu falei, ele faz a classificação da doença e ainda dá um resultado detalhado para auxiliar no método com essas informações. Já o módulo de monitoramento, como eu disse antes, ele possui apenas uma visão demográfica de como está a distribuição da doença ao passar dos anos no território nacional, utilizando dados do SINAM. Por fim, o nosso planejamento é que até a finalização desse ano consigamos fazer a validação do protótipo com os profissionais de saúde para identificar se o modo, principalmente o modo de diagnóstico, está confortável para eles utilizarem, se eles utilizariam no dia a dia, se eles concordam com a resposta e conseguem entender o que é que o sistema traz para conseguir fazer as consultas. Ao fim do ano 2022, queremos finalizar essa versão offline do módulo diagnóstico do sistema. Ao fim de 2023, queremos adquirir a base de Zika para conseguir fazer a classificação dos modelos para dengue, chikungunya, Zika inconclusivo. E, por fim, no ano 2024, finalizar o módulo de monitoramento com o registro dos casos confirmados e poder validar, assim, a versão final do nosso sistema. Bem, e como considerações finais, nós mostramos esse trabalho que existe uma dificuldade no diagnóstico acurado de arboviroses, principalmente em territórios que não possuem acesso aos equipamentos laboratoriais. E para tentar solucionar esse problema, nós propomos a criação da Valéria, um sistema que vai justamente auxiliar nessa classificação sem a necessidade desses dados laboratoriais, além de também poder prover um monitoramento do quadro epidemiológico local. Gostaríamos de agradecer, primeiramente, à nossa universidade, a UPE, ao nosso grupo de pesquisa, o DotLab Brasil, a Fundação de Medicina Tropical, pelo apoio não só da parte de clínica, de médicos, de entender a base de dados, disponibilizar boa parte da base de dados, e também pela FACEP, pelo incentivo financeiro, através da minha bolsa de mestrado, da bolsa de doutorado do aluno Sebastião, para que possamos prosseguir com a pesquisa. Bem, isso é tudo. Dúvidas, críticas ou sugestões, podem me mandar um e-mail que a gente pode conversar e tentar melhorar ainda mais esse sistema. Obrigado.